Sou Pedro Pinho, sou fisioterapeuta desde 2010. Já joguei futebol durante vários anos, durante 10 ou 11 anos na minha formação. A nível sénior só joguei 1 ou 2 anos, parei por jogar por causa também da faculdade, mas também porque, infelizmente ou não, tive muitas lesões. Eu agora digo, na altura dizia infelizmente, agora digo felizmente, porque acho que agora sou o melhor fisioterapeuta por ter passado por essa realidade. Porque nós vamos falar aqui também da parte física e da parte mental. Eu acho que é importante nós, não, como fisioterapeutas, não perceber só a parte física do atleta, mas também tentar ajudá-lo a nível emocional, porque acho que é o conjunto das duas vertentes que vai potenciar uma boa recuperação. No contexto do desporto e do Beira-Mar, estou há 9 anos como fisioterapeuta, estes 9 anos em contexto sénior, tendo passado no Gafanha e no Taboeira num contexto mais de formação, onde convivi com a realidade mais do futebol juvenil. Eu acho que os pais têm o lado bom e o lado mau nessa vertente. Claro que o pai tem que estar presente, é importante que esteja presente, até para perceber se os mais jovens, que hoje começam a jogar futebol desde os 4, 5 anos, estão a gostar. Eu acho que essa é a parte positiva. Um pai tem que estar presente, tem que perceber se o filho gosta realmente daquela modalidade, até porque eu acho, e sou apologista, que o miúdo não tem obrigatoriamente que jogar futebol, apesar de ser o desporto rei em Portugal. Há muitos desportos, eu até acho que o praticar vários desportos, experimentar várias atividades físicas é bom para o desenvolvimento da criança. A parte negativa é quando o pai já tenta entrar num ramo tático, técnico. Para isso acho que estão lá os treinadores, estão as pessoas do clube, da estrutura. Eu acho que ainda com pouca maturidade, eu acho que muita informação vinda do clube e depois de fora de casa pode ser prejudicial ao desenvolvimento do jovem atleta e até lhe pode provocar alguma ansiedade. Eu lembro-me de ver jogos, tenho colegas meus que são treinadores de formação, há uns anos atrás, e o próprio miúdo dentro do campo baralha-se um pouco as instruções que o treinador dá e que os pais dão, e muitas vezes até paravam e ficavam a olhar para a plateia e para o treinador sem saberem muito o que vão fazer. Eu acho que a expressividade de um atleta, de um jovem atleta, também depende muito do que o deixam fazer, e quanto mais informação de fundo lhe dão, mais estão a bloquear no processo de crescimento e desenvolvimento. Eu acho que acaba por prejudicar o desenvolvimento no desporto e na vida, não é? Eu costumo dizer que o que nós somos no desporto, somos também na vida, e se os pais não permitem que o filho passe por dificuldades, por desafios, basicamente estão-lhe a retirar um bocadinho de desenvolvimento físico, emocional e também de responsabilidade. Não tem mal nenhum nós ficarmos num banco num desporto coletivo, não tem mal nenhum nós passarmos por dificuldade, e o que eu acho é que os pais, com essa preocupação excessiva, e porque se calhar quererem dar o melhor ao filho, muitas vezes mudam de clube sucessivamente quando as dificuldades surgem. E isso nunca é bom para um desenvolvimento. Eu falo, na minha realidade, há 20 anos atrás, quando jogava no futebol da formação, ou mais, há 25, tenho quase 40, eu lembro-me que tenho amigos desse tempo que não eram titulares nas equipas e estavam 8, 9, 10 anos no mesmo clube porque o próprio ambiente era propício para isso, e nós temos memórias desse tempo, porque também jogámos muito tempo juntos. Eu acho que o facto de um atleta hoje com 12, 13 anos já ter passado por 4, 5 clubes, o futebol é mais para criar amizades, para tu cresceres com as tuas relações interpessoais, para te desenvolveres noutras maneiras. O futebol depois é um extra que lá mais para a frente vamos ver se somos jogadores ou não. Agora, se um jogador com 12, 13 anos já passou por 4, 5 clubes, essa fase de desenvolvimento, essa criação de laços, a própria cultura do clube acaba por não estar presente. E muitas vezes o que eu sentia quando estava na formação é que nem era por vontade estritamente dos filhos, mas mais do pai, que se não jogava a culpa era do treinador, se perdiam a culpa era do árbitro, ou seja, havia sempre uma desculpa para qualquer perda de um jogo, algum erro, e acho que o errarmos faz parte da vida, para nos desenvolvermos, e ao estarmos a cortar as pernas ao miúdo para se desenvolver dessa forma, estamos basicamente a não lhe dar a responsabilidade, e para ele evoluir é preciso fracassar. Eu acho que sim, eu não estou a dizer com isto que eles não podem mudar de clube, podem sempre procurar soluções. Eu acho é que hoje em dia começam a jogar futebol muito cedo, começam a jogar futebol com 4, 5 anos, muitas vezes não porque querem, mas porque os pais querem. Isso é outra realidade, pronto. Antigamente se calhar começava-se a jogar futebol com 8, 9 anos, 10, jogava-se na rua. Hoje em dia os miúdos começam a ingressar no futebol e noutra modalidade muito cedo. É preciso perceber se eles gostam, e é perceber se eles gostam da realidade daquele clube, porque também se não gostarem têm todo o direito de mudar. Agora, quando se percebe que é mesmo a decisão, ou seja, é a opinião do miúdo, a decisão do miúdo. Quando são os próprios pais a fazer
este desmame do clube ia passar para outro, eu isso não concordo. Lembro-me de tratar muitos miúdos e para fazer conversa perguntava se tinham jogado no domingo e o pai, sem deixar o miúdo responder, respondia por ele a dizer que o treinador era um burro ou que não prestava para nada e que vai mais é trocado de treinador. E o que acontece muitas vezes é que depois também trocado de clube os problemas continuam os mesmos, porque provavelmente naquele clube até pode haver um miúdo com mais capacidade técnica e mais física. Nestas idades às vezes até é a componente física que faz a diferença. E a questão é que miúdos com 10, 11, 12 anos daqui a 8 são séniores. E o que eu vejo depois na realidade sénior, atenção que sénior estamos a falar com miúdos com 18, 19 anos, é que também não há essa maturidade, às vezes para esperar pelo momento certo, às vezes para estar num clube com melhores condições e com colegas que podes evoluir, não só a nível futebolístico, mas também como a nível pessoal, porque já passaram por outras experiências, mas como vêm habituados à mudança desde muito novos, quando chegam a nível sénior não conseguem também se manter nesse clube porque alguém lá de fora lhe diz que é melhor que o outro e que o treinador não presta. Ou seja, isto é um processo que começa de jovens e depois passa para nível sénior. Se calhar um pouco de ansiedade, começas a perceber que não há aquele brilho. Eu hoje digo que vejo muitos miúdos a jogar futebol, mas não têm aquele brilho, aquela paixão pelo futebol. Eu costumo dizer que às vezes parece que é mais para as redes sociais, mas se calhar até estou a ser injusto. Eu acho que estão a tentar conquistar uma coisa que eles não têm vontade, mas alguém da família ou outras pessoas têm mais vontade que eles. Hoje em dia no meu tempo, na minha geração, pelo menos falo por mim, se me perguntares jogos de há 20 anos atrás, eu lembro-me. Eu gostava do que fazia, eu tinha paixão pelo que fazia e tínhamos muito menos condições, mas tínhamos uma cultura desportiva. Eu joguei 8 anos aqui no Clube ao Lado no Tabeiro, um clube de formação, e depois vim 3 anos para o Beira-Mar, e lembro-me, quem jogava comigo, para te dar uma ideia do que é uma cultura desportiva, nós, por exemplo, no Tabeiro e no Beira-Mar jogávamos com o Águeda, com o Oliveirense, com o Oliveira de Barra, aqui clubes da região, e nós identificávamos sempre 3 ou 4 elementos daquela equipa. Hoje em dia isso é mais difícil, por isso que eu te estou-te a dizer, se mudas consecutivamente clubes, tu és o Pedro Pinho, não és o jogador do Beira-Mar, do Gafanha, do Oliveira de Barra, estás a entender? Pronto, mas vês ansiedade, vês falta de brilho, vês falta de paixão, parece que estás a fazer uma coisa não por ti, mas mais pelos outros, e isso é negativo porque uma pessoa, ainda por cima na formação, tem que fazer uma coisa que lhe dê prazer. Tanto jovens como séniores, a parte mental nunca se pode dissociar da parte física. Uma pessoa que seja mais ansiosa, nós vemos mesmo num contexto sénior, os jogadores que há semanas estão bem, mas no dia de jogo dói-me sempre uma coisinha, tu sabes que é um nervosinho que está lá, pronto. Nós sabemos que se tu estiveres mal psicologicamente, se tu estiveres ansioso, a probabilidade de lesão é sempre maior. Pronto, está tudo interligado e temos jogadores que, inclusive, podes sofrer mais queimbras, mais uma sensação de fadiga por esse desgaste emocional que cada um encara o jogo de diferentes formas. Mas aí lá está, aí já tem a ver mais com a pressão do próprio jogo, do desporto em si, da competição, e por isso é que se calhar até mais, eu acho que é importante a competição começar cada vez mais tarde, e já houve mudanças nesse respeito. Por exemplo, antigamente havia competições, jogos oficiais até determinada idade, agora eu penso que é só a partir dos 10, 11 anos, se calhar até mais tarde, que já há mesmo jogos oficiais. Até lá os miúdos jogam uns contra os outros, mas nem há árbitro oficial, nem há resultados oficiais. Pronto, isso é um bocadinho para tentar tirar um bocadinho dessa pressão nos jovens atletas. Mas sim, está tudo correlacionado. Uma pessoa que seja mais ansiosa, que seja mais nervosa, se tu não estás preparado mentalmente, também não vais conseguir estar preparado fisicamente e o risco de lesão vai aumentar por consequência. Numa equipa multidisciplinar, como a maior parte dos grandes clubes trabalha, tens a componente física para os fisioterapeutas, para os médicos, para outros técnicos de profissionais de saúde, e tens a parte emocional que é tratada por psicólogos, e outras profissões. Agora a questão é, numa realidade com um nível de desenvolvimento menor, muitas vezes o fisioterapeuta tem que ter essa empatia, essa capacidade, não é de fazer um trabalho de psicologia, que não temos habilitações para isso, mas temos capacidade para nos pôr no lugar do outro, ter empatia pelo outro, perceber se realmente está com dor ou se não está, porque às vezes não está e uma simples conversa faz desbloquear o processo e ele sequer até vai jogar no próximo fim de semana, e perceber que às vezes está mesmo lesionado e tem que parar, mesmo que em casa digam que é um jogo importante ou o empresário diga que é um jogo importante, porque o que eu gosto de dizer que é, primeiro não está o atleta, primeiro está a pessoa. Tu tens que tratar a pessoa que é um atleta. Se nós tratamos um atleta e não vimos a pessoa, tem tudo para correr mal. E muitos deles depois acabam por ter lesões de sobrecarga, lesões mal curadas, no futuro nem vão ser jogadores de futebol, ficaram com problemas para a vida e se calhar vão olhar para o desporto, em vez de com uma leveza e com um bem-estar, com uma coisa negativa na vida, e é isso que nós não queremos. A partir do momento que mete um miúdo no Taboeira, no Beira-Mar, no Gafanho, no Oliveira do Bairro, tem que confiar nas pessoas que estão no clube. E se estamos a falar de futebol em si, os treinadores, os preparadores físicos, os fisioterapeutas, são as pessoas, se calhar, melhor preparadas para ajudar o filho. Isso não quer dizer que os pais, os familiares possam dar uma opinião, mas perceber o que é uma opinião
certa ou errada e o momento certo para se falar. Por exemplo, no final de um jogo estares a dar muita informação ao teu filho sobre se jogou bem, sobre se jogou mal, então se for jogar mal acho que ainda é pior, não jogas nada ou jogaste muito mal, saber escolher as palavras, escolher o momento para as dizer, assim como um treinador se calhar não vai chegar ao fim do jogo e vai descarregar a frustração nos atletas, se calhar com cabeça fria no dia a seguir, fala do jogo, os pais também têm que ter esse cuidado. Os pais não podem projetar nos filhos aquilo que queriam ter sido, acho que é um bocadinho por aí, tem que haver uma certa distância e com isso não quer dizer que não estejas preocupado com o teu filho, não é? Pronto, eu acho que é um bocadinho por aí. Primeiro o conselho que eu dava aos pais é, primeiro tentar perceber ao certo que desporto é que o filho quer praticar. Se o vosso filho quiser praticar várias modalidades e tiverem tempo e disponibilidade para isso, maravilha, porque eu acho que hoje em dia também está a começar a faltar capacidade aos miúdos mais novos, que nós na minha geração brincávamos na rua, a motricidade, a capacidade física, o saltar muros, o saltar à corda. Hoje em dia vejo miúdos com muita dificuldade em saltar à corda, em fazer o jogo do, como é que se diz, de lançar a pedra, está-me a faltar o nome agora. Aquele que lança, vocês nem sabem a vossa geração, mas é do pé coxinho, mas não interessa, pronto. Mas jogos de rua que deixaram de fazer isso, ou seja, o praticares várias modalidades faz com que te desenvolvas as tuas capacidades físicas. Isso é o número 1, escolher que desporto queres praticar, vais para ali. Não ser só o futebol, eu sei que o futebol é o mais importante, é o que dá mais visibilidade, mas o miúdo tem que fazer aquilo que mais gosta. E depois, um bocadinho do que eu já disse para trás, escolher um clube, perceber se o miúdo está contente no clube, com os colegas de equipa, porque o facto de estar aqui a dizer que faz mal trocar de clube consecutivamente, eu digo que faz mal trocar consecutivamente porque não gostas do treinador ou porque ficaste no banco, isso é uma coisa. Eu acho que temos que passar pelas adversidades, até porque no ano a seguir pode vir um treinador que até gosta de ti, tu vais evoluir como jogador, se calhar para o ano és tu que jogas e o teu colega fica no banco, e está tudo bem, é um processo evolutivo. Agora, o estar a trocar só porque não gostas do teu colega de equipa ou da maneira do treinador ser, acho que não te está a preparar nem para o desporto, mas sobretudo para a vida. É um bocadinho a mensagem que eu deixo, nós temos que tentar ser no desporto o que nós queremos ser na vida. E quando nós vimos pais na bancada a protestar com o árbitro, a chamar nomes ao árbitro, o futebol é um desporto de emoções, eu também sou fisioterapeuta e às vezes exagero a reclamar, por exemplo, com árbitros, mas no fim do jogo tenho a capacidade de cumprimentar, pedir desculpa. O desporto não podemos tirar emoção ao desporto, mas tem que haver respeito e tem que haver responsabilidade da forma que estamos, e os pais também são responsáveis quando estão a ver um jogo pelo bem-estar dos filhos, dos adversários. Como é que tu vais chamar nomes a um adversário ou a um árbitro? Também és pai, também és mãe, quer dizer, se tu estás a apelar para um jogo onde haja respeito e sensibilidade e tu estás a fazer pior, se calhar o grande conselho que eu dou aos pais é que venham ver um jogo de forma cordial, respeitosa, cada um quer o melhor para o seu filho, cada um quer ganhar os jogos, mas é apenas um jogo de futebol e temos que pensar que por muito que custe, é uma percentagem muito, muito mínima que vai ser jogador profissional e vai ganhar dinheiro com isto. Por isso, primeiro a pessoa, depois o atleta, se alguém do Beira-Mar for jogador profissional, vamos todos ficar contentes. Mas também sabemos que a nossa responsabilidade não é formar atletas, é também formar atletas, mas sobretudo tornar o ser humano melhor e tornarmos os miúdos melhores pessoas.